primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é: quantas horas vocês usaram o celular hoje? Alguém sabe responder? Vocês levam o celular para dentro do banheiro? Vocês, quando estão fazendo alguma atividade, ficam lá com o celular do lado para dar uma espiadinha? E aí, eu queria a ajuda de um voluntário muito corajoso que trouxe o celular hoje para que ele tenha uma ideia de quantas horas hoje ele acha que utilizou, para a gente poder verificar quantas horas de fato utilizou. E aí, quem quer ser o voluntário? Para a gente iniciar. Kathleen. E aí, Kathleen, quantas horas tu acha que você utilizou o celular hoje? 5. Kathleen acha que foi 5 horas. E a ideia da conversa de hoje é falar sobre essa era digital, que alcançou boa parte das pessoas. Acredito que todo mundo aqui já tem acesso. Quem não tem acesso ao celular, à televisão, a computador? Quem não tem acesso, levanta a mão. Olha aí, Kathleen acessou 2 horas e 18 minutos. Parabéns. E aí eu vou explicar o porquê que eu fiz essa pergunta no final, tá certo? Decorem aí. Kathleen achava que tinha usado 5 horas, utilizado o telefone, mas na verdade ela utilizou 2 horas e 18 minutos, tá certo? Então, essa era digital alcançou boa parte das pessoas. Hoje, se você não tem acesso ao celular, provavelmente você tem acesso à televisão, provavelmente você tem acesso a algum meio, né, que seja digital, seja quando você vai a algum serviço, que lá eles utilizam um computador. Então, de forma direta ou indireta, você tem acesso. Mas a era digital não é de todo mal, vamos dizer assim. Existem alguns benefícios que tivemos com acesso a essa tecnologia. E esses benefícios fizeram com que a gente também fosse evoluindo. Por exemplo, hoje, com acesso ao celular, o que é que vocês conseguem fazer? Quais são as coisas que vocês acham que conseguem fazer? Estudar, tem gente que consegue estudar no celular, mas o quê? Ouvir música. Tem gente que utiliza o celular como uma ferramenta de trabalho. O que mais? Tem gente que faz pesquisas de receita ou qualquer outro tipo de pesquisa. Então, o acesso ao mundo digital fez com que a gente tivesse algumas facilidades. Existem também os jogos que são eletrônicos, que fazem com que as pessoas tenham um modo de distração, também de diversão. Tem o acesso ao computador, que hoje em dia o celular basicamente substituiu o computador, não é isso? Tem a televisão, que faz com que vocês assistam filmes, séries, faz com que vocês tenham acesso a informações do mundo inteiro. Então, hoje, com acesso a esses meios, fez com que nós tivéssemos a facilidade de, em alguns segundos ou minutos, ter informações de outros lugares, ter informações do outro lado do país, de conversar com aquele familiar que mora em outro estado, que mora distante, que talvez demorasse muito mais para chegar até ele, poder conversar com ele. Então, o digital em si nos proporcionou muitas coisas e fez com que facilitasse a nossa vida de modo geral. Porém, como tudo na vida, né? Assim como nesse cubo, tem o outro lado. Tem os benefícios, mas tem o outro lado, que é o lado dos prejuízos. Então, a forma como você utiliza os meios digitais, seja o celular, seja o computador, seja aquele jogo que você gosta de se divertir, né, durante as horas vagas,
também trazem alguns prejuízos. Então, se a gente for parar para observar, uma das coisas que fazem com que física, porque tem vários tipos de prejuízos, os prejuízos físicos que vocês podem ter ao ter acesso a essas telas de forma exagerada por exemplo, os olhos secos. Quem já sentiu aqui, depois de muitas horas, tendo acesso ao celular, à televisão ou ao computador, os olhos ressecados, como se estivessem ardendo? E, além disso, alguns prejuízos físicos podem fazer com que melhorem conforme vocês parem o uso, mas pode ter um prejuízo muito mais prolongado. Por exemplo, quando você está lá mexendo no celular, geralmente as pessoas ficam de cabeça baixa. E essa forma, né, de acessar faz com que provavelmente vocês tenham uma dor no pescoço, ou então não prestem atenção na forma como está a postura de vocês. Pode dar uma dor nas costas. Então, esse prejuízo pode ser de curto prazo, pode durar apenas no momento em que vocês estiverem utilizando, mas também ele pode ser de longo prazo, a partir do momento em que vocês têm essas ações de forma repetida. Além disso, pode afetar o sono de vocês. Quem já sentiu dificuldade para dormir depois de longas horas utilizando o celular? Boa parte, né? Então, a tela em si, ela tem uma luz. E essa luz faz com que nós fiquemos hiperativos diante das informações que estão sendo jogadas ali para nosso processamento. Então, quando você está ali acessando o celular, o computador, a televisão, o jogo que você gosta, sendo online, né, ou nas telas, faz com que o seu cérebro entenda que ainda é claro. A gente dorme quando as luzes estão apagadas. Então, quando o celular, a tela está ali na nossa frente, o nosso cérebro entende que precisamos estar acordados. E aí traz a dificuldade para dormir. Além disso, o uso excessivo faz com que a atenção de vocês seja prejudicada. Exatamente porque, como existem muitas informações sendo passadas ao mesmo tempo, faz com que vocês fiquem processando muitas coisas em um curto período de tempo. Por exemplo, estou aqui mexendo no meu celular, uma hora eu vejo uma imagem de uma informação de uma determinada coisa. Mas em apenas um clique, eu já posso entrar em um conteúdo totalmente diferente. E isso o nosso cérebro tem que processar. Então, esse processamento faz com que a gente tenha acesso a curtas informações e quando existe a necessidade de estarmos atentos a informações mais profundas, né, que exijam mais da gente, faz com que a gente tenha essa dificuldade. Então, esse é um prejuízo do uso excessivo das telas. Além disso, quem já fez uma pesquisa na internet e no outro dia esqueceu? Quem já? Inclusive, quase agora eu estava conversando com o professor Felício sobre essa questão em específica, que quando a gente tem acesso a essa informação de forma tão rápida, a gente absorve muito rápido e não dá tempo da gente processar por completo essa informação. Então, a gente guarda de uma forma temporária. Por esse motivo, quando no outro dia ou algumas horas depois até, possa ser que você não se recorde dessa informação, porque não deu tempo do seu cérebro processar. Então, isso faz com que tenha um prejuízo com relação à sua memória diante do uso excessivo das telas. Além disso, pode causar dependência. Existe também
que nós, os profissionais da área da saúde, também avaliamos essa questão da dependência, tanto dos jogos como da internet, relacionado ao uso excessivo. E aí, os sintomas são bem parecidos com os outros tipos de dependências, só que o motivo é diferente, né? No caso das outras coisas, pode ser dependência química, álcool, drogas, algo relacionado nesse sentido, mas o motivo é diferente, os sintomas são bem parecidos. Pode causar irritabilidade, a pessoa pode ficar mais estressada, irritada, pode fazer com que a pessoa não consiga se concentrar, pode fazer com que a pessoa tenha a necessidade e acredite que precise de fato ter o acesso a essa tela para poder sobreviver, ou acredita que aquilo é essencial para a sua vida. E aí eu queria te perguntar, se hoje eu te dissesse que você não teria mais acesso a nenhum tipo de telas, como é que você se sentiria? Será que isso seria um problema na sua vida, se você ficasse sem um celular hoje? Qual é a importância do acesso aos jogos? Geralmente são mais os meninos, né, que têm acesso aos jogos. Se você ficasse sem o acesso aos jogos, como você se sentiria? Então, é algo para vocês pensarem diante dos prejuízos causados pelo excesso. Então, o grande ponto sobre essa situação dos benefícios associados aos prejuízos é a questão do limite em si, é a questão do excesso, o quanto você está utilizando, o quanto isso faz parte da sua vida, o quanto você acredita que é essencial. A gente precisa pensar que essa era digital fez com que nós pensássemos sobre a diferença entre estar na vida real, quando nós estamos aqui conversando, e estar na vida virtual. Quantas vezes você tentou parecer algo na rede social? Tentou mostrar algo que não fazia parte da sua realidade na rede social? Ou você viu alguém tentando mostrar algo que não fazia parte da vida real em si, nas redes? Quantas vezes você olhou lá na rede social uma pessoa mostrando a vida dela, o lado positivo da vida dela, e você se sentiu chateado, achando que não tem as coisas que é necessário para você, que são necessárias para você? Então, esse é o perigo de estar no meio virtual e esquecer da vida real. Precisamos entender que quando estamos no lado virtual, precisamos ser quem nós somos e não o que a gente acredita que seria o ideal para parecer ser alguém que não somos. E isso traz sérios prejuízos para a nossa vida, fazendo com que você tenha uma baixa autoestima, fazendo com que você invista, por exemplo, o seu dinheiro em coisas que talvez você não investiria se você não tivesse visto aquela postagem, por exemplo, no Instagram. Que talvez você não investiria se, por exemplo, você não visse lá no Facebook o seu colega. E aí é uma coisa para que vocês possam pensar o quanto as telas e o acesso a essas informações podem fazer quando você não coloca o limite desejado para esse ponto em si. O que é importante diante dessa tecnologia? Já que eu estou vendo muitos jovens e, de fato, é um acesso que vocês irão ter. Muitos pais aqui também têm acesso. E hoje, se a gente for observar, boa parte das coisas que nós fazemos também está associada ao digital em si. Muitas pessoas trabalham, por exemplo, com o computador,
tem acesso ao celular. Algumas pessoas utilizam também como forma de estudo. Mas o grande ponto é o limite. E aí, para que vocês consigam entender se está havendo o prejuízo ou não, é necessário o controle. O controle faz com que você entenda quanto tempo é necessário para você, quanto tempo é o suficiente. O controle faz com que você não extrapole o limite do uso das telas, faz com que você não tenha esses sintomas excessivamente na sua vida, tanto enquanto você usa, como também de forma prolongada. O controle faz com que você entenda que é algo talvez necessário, que faz parte da sua vida. Por exemplo, utilizar a TV para assistir um filme em família pode ser algo importante naquele momento, mas o controle faz com que você estabeleça aquele limite em que você não vai precisar passar o dia inteiro na TV ou naquele jogo, entendendo que aquilo é essencial para a sua vida e que não haveria uma outra forma de aproveitar a vida ou que não há outras atividades para fazer. Um outro lado dessa era digital, para que vocês possam lidar melhor, é limitar o acesso. Perceber o que é necessário e o que não é necessário. Quantas horas você já passou jogando e quando se deu conta já era noite? Quantas vezes você já passou utilizando o celular na rede social, rolando o feed, né? E quando reparou, passou 3 horas da sua vida. No que você poderia ter investido esse tempo que você gastou rolando o feed da rede social? No que você poderia ter investido quando você percebe que passou aquelas 5 horas, por exemplo, jogando na tua vida? Então, o acesso, a gente precisa lembrar que quando os pais, por exemplo, vocês têm uma responsabilidade muito importante, exatamente porque é o dever de vocês orientá-los quanto ao acesso em si. Existe um perigo quanto à acessibilidade da internet, ao acesso a determinadas informações. Por exemplo, para uma criança em si de 0 a 2 anos, o recomendado é que não haja uso de telas. 0 uso de telas. Independente, seja televisão, seja celular, seja aquele vídeo que a criança gosta. O recomendado é que não use de 0 a 2 anos. De 3 anos até os 5 anos, o recomendado é que utilize apenas até 1 hora. O ideal é que não seja utilizado, mas existe aí uma recomendação de até 1 hora de relógio. E aí a gente, hoje, né, com esse acesso, muitas vezes eu percebo que os pais utilizam o desenho animado como uma chupeta para a criança se acalmar. Mas, se a gente for parar para observar, se vocês pararem para observar, a criança está em desenvolvimento. Não é só no corpo que ela está se desenvolvendo, também é no cérebro. A gente tem o que é chamado de neurônio. Quem conhece o neurônio? Quem conhece aqui? Onde é que fica o neurônio? Quem sabe? No cérebro, na cabeça. Exatamente. E ele faz com que a gente processe informações. No entanto, no neurônio, a gente tem um neurônio um conectado com o outro para processar essas informações. Então, é passado de um neurônio para outro, de forma bem simples, tá certo? Eu não vou explicar a parte biológica também, porque não é tão importante. Mas no neurônio tem essa capinha aqui laranja. Vocês estão vendo daí de trás essa capinha? Essa capinha do neurônio é chamada de bainha de mielina. Então, ela ajuda
a acelerar esse processo de conectar um neurônio com o outro, de conectar o neurônio e processar as informações. Quando há uso excessivo de telas, o que acontece? Essa bainha de mielina, ela é destruída de forma progressiva, vamos dizer assim, a partir do momento em que há o uso excessivo. Então, quando é destruída essa bainha de mielina, como é que o processamento ele vai funcionar normalmente? Imagina para uma criança que está no processo de desenvolvimento, utilizando o uso excessivo dessas telas. E essa bainha de mielina, ela não se reconstrói. São os mesmos prejuízos associados ao uso e abuso de drogas. O uso excessivo de telas podem trazer os mesmos prejuízos, que também acontece no uso excessivo de drogas, a destruição dessa bainha de mielina. Então, para uma criança de 2 a 5 anos, é importante vocês pensarem que estão em desenvolvimento. Vão se desenvolver e precisam estimular outras habilidades, outras áreas. Quais são as atividades que podem ser feitas com uma criança na fase de desenvolvimento? Existem tantas brincadeiras que, por exemplo, talvez você, pai, se recorde da sua infância que hoje você não percebe o seu filho brincando. Que tal ensiná-lo? E talvez esse seja um momento que vocês possam aproveitar em família, como um momento em que vocês conseguem ter um momento social em família mesmo. Dos 6 aos 10 anos, o recomendado é que haja o uso de 1 hora até 2 horas de relógio. Quem tem até 16 anos aqui? Vocês acham que vocês utilizam até 2 horas de relógio? Então, é uma coisa para vocês pensarem. Precisa ter o limite quanto ao acesso a essas telas. Dos 11 aos 18 anos, o limite é até 3 horas de relógio. Não pode passar disso. E aí, quem tem até 18 anos aqui? Até 18 anos. Quantas horas vocês utilizam por dia? Depende. Mais de 3 horas? Tem dias que sim, né? E aí é importante vocês pensarem exatamente porque, além daqueles prejuízos que eu falei para vocês, que são prejuízos mais observáveis, né? Da atenção, memória, prejuízos físicos, né? Os olhos ficam ressecados, prejuízos com relação a dores musculares, tanto no pescoço como nas costas. Também existe um prejuízo com relação ao cérebro de vocês, certo? Além do limite quanto ao acesso, precisa haver uma crítica com relação ao uso das telas. Por que é importante para você? Já parou para observar por que é importante você passar horas e horas utilizando as redes sociais? Você já parou para pensar o porquê que é importante você passar horas e horas jogando em jogos eletrônicos? Então, é necessário uma crítica, entender que além das diversões, né, que de uma certa forma as pessoas acabam utilizando esses meios como uma forma de diversão também, além como uma forma de trabalho, é necessário haver uma crítica com relação a isso, exatamente porque vai fazer com que vocês comecem a pensar sobre os efeitos e os prejuízos quanto ao uso excessivo. Lembre-se, as telas, a era digital, ela proporcionou e fez com que vocês tivessem muita acessibilidade. Inclusive, é também o meu meio de trabalho. Quantos aqui de vocês já não falaram comigo por rede social? Quantos aqui, por exemplo,
eu não já conversei pelo WhatsApp. É um meio também que pode ser utilizado ao nosso favor, mas que é necessário a gente compreender quais são os limites. Então, quando eu perguntei inicialmente a Kathleen, não é isso, Kathleen? Quantas horas ela passa utilizando as redes sociais? Hoje, quantos anos tu tem, Kathleen? 13. E aí, de acordo com o que eu passei aqui da informação, quanto ao tempo de uso para cada idade, tu acha que tu está dentro? E aí? Está dentro, não é isso? Kathleen hoje utilizou, mas se a gente for parar para observar, o dia ainda não acabou. Tem esse detalhe. O dia ainda não acabou e Kathleen já utilizou 2 horas e 18 minutos. Por que eu pedi para olhar o tempo que vocês acessam? Exatamente porque muitas vezes vocês podem se perder em quanto tempo gastam. Porque, de uma certa forma, quando vocês estão ali acessando, as horas vão se passando. E talvez aquele conteúdo esteja sendo interessante, aquele jogo está sendo interessante, e talvez vocês não percebam quantas horas da vida de vocês estão sendo gastas, ao invés de estar fazendo alguma outra atividade que é necessária e que é importante. Quantas vezes você já se distraiu quando estava ali estudando aquele conteúdo para a prova que era importante para você, porque o teu celular estava do lado, na tua mesa, e estava notificando as mensagens ou alguma coisa nas tuas redes sociais? Quantas vezes o celular já não te atrapalhou? Quantas vezes você já veio para a aula aqui do projeto e o teu celular ficou notificando e você perdeu informações importantes que talvez poderiam fazer diferença na tua vida e na tua semana? Quantas vezes você estava com uma pessoa que era importante e que é importante para a tua vida, mas você estava vidrado no celular e deixou aquele tempo passar? Então, a gente precisa pensar que o nosso tempo ele é precioso, ele tem um valor e a gente precisa utilizá-lo de acordo também com as nossas necessidades. Vocês podem utilizar a era digital ao favor de vocês. Inclusive, hoje, boa parte das escolas também dão acesso a essa ferramenta, mas que é necessário limite para que vocês tenham proveito e não prejuízos quanto ao acesso. Tudo bem? E aí, a minha reflexão é para que vocês pensem: será que vocês estão realmente vivendo a vida, aproveitando cada momento, ou a vida está passando enquanto vocês estão utilizando as redes, as telas, as redes sociais, utilizando a internet? Quantas vezes você já não estava com um colega que era importante para você, estava numa conversa que era empolgante, mas você se distraiu? Então, que as telas, ela possa ser um mecanismo que você possa utilizar ao teu favor e não algo que te prejudique. E aí eu queria a ajuda de 4 pessoas para a gente formar 2 times. 2 pessoas de um lado e 2 pessoas de outro. A dinâmica eu vou entregar algumas folhas para vocês e existe uma frase aqui que vai ser a frase que a gente vai finalizar e encerrar esse momento. E quem conseguir concluir mais rápido vai ganhar o prêmio. E aí, 4 pessoas. Estão preparados? 1, 2, 3 e pode iniciar. Cássia e Gerson conseguiu aqui concluir a frase. E aí eu vou pedir para um de vocês dois ler a frase para o pessoal ouvir, tá certo? O excesso de telas entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar. Então, a gente precisa pensar que talvez o excesso pode estar relacionado a essa ausência, a ausência de estar em contato com o outro.
tá certo? Então, que você, pai, possa assumir a responsabilidade de estar no controle da vida do seu filho, enquanto ele ainda não é um adulto. E que vocês, adolescentes e jovens, consigam realmente obedecer e ouvir as orientações necessárias para que vocês não tenham prejuízos na vida. Tudo bem?